Bom, gente, tudo bom? Eu sou a Carol, da Delírio Nerd. A gente é um site de crítica feminista. E eu acabei de ver o filme, então ainda tô digerindo aqui, pensando. Eu até consegui levar minha mãe no filme, que foi muito legal pra ter uma visão diferente, assim, sabe? Uma pessoa que não é especialista em cinema nem nada. E ela gostou muito, então já me deu assim, uma perspectiva muito legal. Parabéns pelo filme. Obrigada. E deixa eu começar então com as atrizes. Eduarda, né? Como é que foi pra você ser um papel que envolve uma gama muito grande de emoções, assim, né? Tem toda aquela experimentação, a curiosidade da adolescente e também as faixas bem dramáticas, né? Então, como é que foi essa preparação, assim? E também se você puder falar um pouquinho dessa questão feminista que tem na personagem, no filme, se tem alguma coisa, assim, da sua vida que você conseguiu colocar no filme, nessa personagem em relação a isso, esse empoderamento feminino, de certa forma. É um pouco do que eu falei, assim, outras vezes. Eu acho que o processo de preparação foi muito importante nesse sentido, para a gente conseguir criar um catálogo de dispositivos para serem acionados no set. E esses dispositivos foram conquistados de formas diferentes, assim. Às vezes num repertório pessoal, às vezes num exercício teatral, numa referência. Então foram pequenos gatilhos que a gente conseguiu acionar no set para que esses lugares viessem à tona, né? Assim, diante da câmera e acontecessem. Eu acho que mais do que às vezes houveram momentos que isso aconteceu, mas mais do que enxergar a aluna numa situação onde ela passou por isso, e é por isso que ela está sentindo isso, e mais na gênese do sentimento mesmo. Se eu tô num estado de delírio nessa cena, o que é o delírio, né? Se eu tô triste, o que é a tristeza? E aí, para eu conseguir definir e conceituar o que são esses sentimentos, essas emoções, inevitavelmente recorrer a um repertório pessoal de vida, né? Assim, em momentos em que esses sentimentos estiveram presentes na minha vida e como eles me afetavam, principalmente fisicamente. Porque eu acho que às vezes esse lugar de potência sentimental não vem num lugar racional, né? Assim, de ir bombando até conseguir elaborar isso, me imaginar numa situação. Às vezes é uma coisa muito corporal, sinestésica, sensorial. Então eu acho que nesse sentido a memória do corpo foi muito importante, memória auditiva, as músicas que fizeram parte do processo, as palavras, poemas. Então nesse sentido também foi essencial. Que bom. E em relação ao feminismo, assim, da história? Tiveram muitos momentos de identificação, né? Assim, eu acho que inevitavelmente por ser mulher no mundo contemporâneo, mas também questões mais específicas da ausência da paternidade, esse lugar de descoberta do próprio corpo, descoberta das experiências, né? Assim, que a personagem passa no seu rito de passagem geral. E muito satisfatório estar numa geração como a minha e poder dar voz a uma personagem como a Luana, né, que está tratando questões que são questões para mim também. Então é um lugar de sanar uma dívida mesmo, né, com tudo, né, com o contexto histórico, social, de gênero. Então foi uma grande sorte, assim. Foi um lugar de muito aprendizado também. Poder discutir essas questões não só num viés político, discursivo, mas também poético, artístico, subjetivo. Pra Ana Clara, seu personagem vem muito como um catalisador, assim, na história da Luana, né? Que é a pessoa que introduz ela a mundos diferentes, a experiências que ela não teve antes. E também tem um ar mais misterioso, a gente, né, até por ser coadjuvante, não sabe tanto sobre ela, tem sempre aquele mistério. Então como é que foi esse personagem, assim, montar esse lado mais, assim, a gente consegue saber muita coisa dela, mas de formas mais indiretas, né? Então como é que foi, assim, o seu processo? Foi um longo processo de tentar entender ela e
tentar entender ela dentro da história em relação a Luana e em relação a mim. Tipo assim, muitos viés diferentes, muitas perspectivas diferentes. E foi meio confuso, assim. Tipo, porque eu sempre pensava nela, tipo assim, sabe quando você idealiza alguém e aí você quer chegar em algo que é diferente de você, não é você e você quer ir ali. Mas aí eu percebi que não era isso, sabe? Que tipo assim, que era eu e ela, eu tentando achar ela nas situações e o processo de ensaio e de descobertas foi muito importante para isso. E no set também foi muito importante a convivência com a Eduarda, com as conversas com o Cris e tal, com as pessoas da equipe. Entender qual que era o meu lugar também, sabe? De ser isso, de ser a catalisadora pra Luana. E ao mesmo tempo que tinham coisas muito potentes nessas preparações antes, né, das filmagens, tinha coisas muito frustrantes. De tipo assim, gente, eu não consigo acessar essa personagem, eu não sei quem ela é, o que tá acontecendo, eu tô perdida. Mas aí quando vai pro set, tem que filmar, vamos lá. Tem que engatar, né? É isso, tipo assim. Vamos engatar então nessa coisa da preparação dos atores, porque não é tão comum, né, no cinema brasileiro, os diretores dirigirem, de uma certa forma, prepararem seu próprio elenco, né? Então fala um pouquinho como foi esse processo, assim, e, assim, visivelmente no filme as atuações estão muito boas do elenco inteiro. Então como que é o seu processo de dirigir atores e tal? Eu trabalhei em outras funções do cinema por muitos anos, né? Na produção e depois muito tempo como assistente de direção. Vivi de perto esse processo dessa relação de preparação e respeito. Sou muito amigo de várias preparadoras, preparadores. Aprendi muito dentro desses filmes, desses projetos que eu trabalhei. Mas também em alguns projetos eu percebi um certo abismo na relação entre direção e elenco, no momento específico do set. Muitas vezes a preparação acontecia, né, até gatilhos eram, né, construídos, mas eventualmente no set existe uma coisa viva, orgânica, e para lidar com isso, às vezes, não se tinha muita resposta porque não viveu essa construção junto. Especificamente nesse filme, no meu lugar de aprendizado mesmo, né, de escuta, eu entendia que era fundamental que a relação de confiança fosse construída. Mais do que exatamente levantar a cena e bater o texto, se fala isso ou não fala isso, o primeiro lugar do nosso processo de preparação foi a relação de confiança, de construção de confiança. A primeira leitura de roteiro que a gente fez, eu tinha que filmar a cara delas de decepção. No sentido de que, quer dizer, existia ali um arco, uma história contada, mas existia um abismo geracional na maneira como o roteiro até aquele momento estava construído. E elas participaram ativamente disso. O que tinha na Ana que podia trazer para a Emília, o que tinha na Emília que a gente ia acessar na Ana. E num segundo momento, conseguir interromper as potências do ensaio antes que elas de fato existissem, para que elas ficassem guardadas para o set. Isso é muito comum, né? Tem um ápice no ensaio, chega no set. Porque depois você vai ficar querendo resgatar aquilo. Porque eu, como diretor, vi, elas sentiram, e aí vai ficar todo mundo querendo buscar algo que às vezes é inalcançável. Ensaio, né? Exatamente. Então a gente, quando eu via que estava para acontecer, a gente interrompia. Porque o que eu vi, principalmente nos filmes grandes, era que a lógica era em que tudo era mais importante do que a atuação. Então, a arte, o figurino, o som, né, especialmente a fotografia. E aí, de fato, quando tudo estava pronto, né, existia um espaço pequeno e mecânico para que o elenco fosse ali, desse um texto com eficiência e acabasse. E que interessante isso, porque você fez muito assistente de direção, né? Que é exatamente isso, de você ter os horários, a planilha, ter que cumprir.
né? Então, interessante, assim, quando você está na direção artística, poder inverter essa lógica. Nos meus primeiros curtas, meus primeiros filmes, eu sentia que eu estava dando seguimento à assistência de direção. Então, justamente, esse filme também ele vem para romper um pouco essa barreira desse espaço, desses pragmatismos, né? Porque também você tem que saber equacionar o tempo, porque não adianta também você entrar no processo muito louco se não conseguir filmar, né? Exatamente. Sobre, eu acho que uma das coisas principais do filme, assim, vocês já devem até ter recebido muitas perguntas sobre isso, que ele é um filme, assim, que a princípio você nem imagina que foi dirigido por um homem, né? Se eu não soubesse de antemão, eu ia ficar, nossa, não queria imaginar. E tem até essa coisa geracional que você falou, então parece muito assim que você fez a tarefa de casa, sabe? Foi realmente se inteirou do assunto e como estão as sensibilidades de hoje em dia para tratar desses temas, né? Que é uma coisa muito sensível, de momento de descoberta de um monte de coisa da vida do adolescente, né? Mulher. E toda essa questão do bullying online, que é inclusive uma coisa que você nem assim, resolveu omitir um pouco para não explorar a tragédia tanto, né? Tinha interesse em outras partes da vida dela. E aí eu queria saber como foi esse seu processo, assim, como foi o seu aprendizado desse universo e até para servir como um exemplo para outros cineastas, porque isso realmente não é uma coisa comum, assim. Até nos bem intencionados a gente ainda vê aqueles resquícios da formação da pessoa, né? Que toda a mídia que a gente vê, tudo que a gente escuta na sociedade ainda leva para um certo machismo, né? Então como foi esse seu processo, assim, de aprendizado desse universo, tanto do feminino quanto uma geração diferente? E também, se você puder comentar sobre a sua escolha estética, assim, de ser uma narrativa, não ser um filme muito narrativo, ser muito mais sensorial, né? Que eu acho que até, como você falou, deve ter refletido o seu processo de ter uma preparação mais sensível. Como é que foi todas essas coisas juntas, assim? Vou tentar responder. Primeiro, eu acho que tive muita sorte, porque e também uma certa luz nas minhas escolhas, né? Elas são responsáveis diretamente por isso que você acabou de falar, porque me deram a mão, assim, né? Nesse lugar dessa troca, né? Eu falo que não era um espaço de vertical, assim, na relação diretor e atriz. Elas tinham uma absoluta liberdade para dizer tudo, né? Um dia, por exemplo, elas questionaram a luz da fotografia numa determinada cena e o fotógrafo ficou muito encantado com aquilo. Ele é um fotógrafo experiente, o Luiz Abrão, ele falou, elas estão tão dentro do filme que, sabe, ela não passava despercebido nenhuma intenção de luz, né? Então, acho que tem essa troca muito rica, e não só das duas. Tem muita gente envolvida, tem muitas mulheres envolvidas no processo que me ajudaram, especialmente uma que é a Maíra Mesquita, diretora de arte. Eu não conhecia a Maíra, assisti Boi Neon e achei que tinha alguma coisa ali muito interessante e de alguma forma estava procurando uma diretora de arte, porque achava que tinha alguma coisa, né, que podia me ajudar nesse processo. E ela, né, revendo uma gravação que ela fez, ela fala de como que o nosso processo ajudou a Luana a ser tridimensional, né, nesse processo. E ela entrava, na pré-produção, ela entrava todos os dias na minha sala para me dizer algo e me perguntar algo e me provocar algo sobre alguma camada da Luana e da Emília que eu ainda não tinha chegado. Eu falava, meu Deus, eu estou há anos construindo esse roteiro e eu não pensei nisso. Às vezes ela voltava no dia seguinte e eu falava assim, não entra, porque eu ainda não resolvi a questão do dia anterior. Então eu acho que eu fui muito cuidado pelas mulheres que estavam à minha volta, no sentido de que houve uma verdadeira troca. Então acho que é menos meu e mais do processo como ele se deu, mais horizontal, né? Num lugar de, né? Acho que o meu papel era um lugar de mais de escuta, mais de ajudar a aflorar a potência do que dizer, quero dizer isso, quero dizer, porque eu sou machista, sabe? Eu nasci, vivi
né, experienciei um lugar muito machista. E sou ainda, né? O filme me ajuda a entender, né? A praticar ainda é um exercício muito, muito inicial. Esteticamente, eu acho que a própria escolha desse espaço do elenco como, né, como prioritário, ele interfere nessa construção estética. Porque ele não possibilita, por exemplo, a fotografia marcas muito definidas. Então, era preciso encontrar um jeito de iluminar, um jeito de lidar em que a mise-en-scène não fosse algo engessado que aí você tem que ir naquela janela porque a luz vai te lamber. Então isso interfere esteticamente, traz para o filme alguma sujeira. A gente fortalece essa sujeira utilizando uma câmera de última geração, com lentes muito antigas, né, com lentes da década de 70 que traziam, né, algum borramento, assim, porque havia no filme, no entendimento assim das nossas conversas, alguma coisa que navegava entre muito realismo desses temas que atravessam, mas que também existia um universo fabular, né? Existia esses espaços, podemos dizer assim, poéticos, sensoriais que apareciam no filme. Então a gente navegava entre esses dois mundos, assim. E é isso. Cinema é encontro, né? Cinema é pele, é estar com o outro, é gostar de estar com gente, sabe? Acho que é isso. Me vem uma questão, assim, assistindo o filme, que é uma coisa mais extrafílmica, mas como a gente está assim, nessa época polarizada demais, né? A gente também está vendo os filmes mais recentes serem bem explícitos, assim, no seu posicionamento artístico, político, tudo. Até o próprio Bacurau, que foi o fenômeno da vez, ele é muito assim, é muito difícil você fazer uma leitura diferente dele, porque ele mostra o que ele quer mostrar mesmo, né? E esse seu filme, ele é muito mais, assim, fugidio, até essa coisa de ir mais pro sensorial, menos pro narrativo. E eu pensei muito assim, nossa, tem algumas coisas no filme que, sei lá, para um público progressista, que eu acho que era a maioria dos críticos ali, beleza. Mas eu fiquei pensando, nossa, um público mais conservador, que encontrasse o filme por acaso, podia muito fazer uma leitura conservadora, porque a menina encontrou lá aquela que é mais misteriosa, levou ela para o mau caminho, por isso que ela teve um negócio exposto na internet, sabe? Vão fazendo essas ligações assim de culpabilização, né? E inclusive a própria escolha de deixar o impacto do bullying que ela sofre depois na internet de fora, meio que o espectador tem que ter uma noção já de como é aquilo, né? Porque se ele não souber, ele pode achar, mas foi nada demais, ela tá até aí sorrindo, por que ela vai querer, sei lá, se matar, né? E então eu fico assim, mais como uma curiosidade de uma certa forma também é uma certa resistência você fala, não, eu vou fazer um filme que não precisa ser tão amarradinho, que você tem que até montar um quebra-cabeça para entender a história, e pode ter algumas ambiguidades, os espectadores vão ter leituras diferentes, né? É uma certa resistência, assim, nessa época muito polarizada. Mas, assim, para saber como é que se você já teve alguma reação, de uma certa forma, assim, como lidar com essas questões, não sei, o que você espera da recepção do filme e tal. E os primeiros encontros do filme foram em festivais, que são essas espécies de bolhas, né? E nesse sentido, muito, muito lindo o encontro com o público do filme até agora. Realmente de encher o coração, assim, de força e de esperança. É verdade, em gerações distintas, né? Isso, recentemente a gente levou mães e filhas para assistirem um filme juntas, inclusive mães e filhas muito diferentes, com características diferentes, algumas bem, vamos chamar assim, conservadoras. Sabe o que eu acho nessa história toda? Eu acho que a gente também, quando passa por um momento como o atual, eu acho que a gente tem que ter resistência, mas eu acho também que a gente precisa entender como é que a gente vai sair da zona de conforto. E
E quando eu falo isso, no fato da criação artística, é compreender que né, tem uma frase recente que eu acho que foi a Fernanda Montenegro que falou na pré-estreia do Vida Invisível, que a arte vai salvar o país. E acho que para a arte salvar o país também, a gente vai precisar ter inteligência de saber que a gente precisa comunicar com todo mundo. E não necessariamente significa fazer concessão. Vou fazer isso para... Não, mas na verdade, quando a gente é honesto com os nossos processos, com as nossas histórias, de fato pode haver alguém que vai fazer uma leitura conservadora do Luna, mas eu acredito muito que os elementos vivos que tem no filme, né, e eles estão fortemente ligados à construção, né, da Luana com a Emília, mas principalmente, na minha opinião, a questão da comunicabilidade afetiva entre mães e filhos, pais e filhos e filhas. Eu acho que ela é capaz de ir além, sabe? É nesse sentido que eu acho que a arte vai salvar o mundo, porque ela é capaz de ir além, ela é capaz de dar conta daquilo que a gente não dá conta, que está dentro da gente, sabe? Então eu boto muita fé que o filme pode falar com gente para além da bolha, assim, é o que eu espero que aconteça. Ok, gente, muito obrigada, viu? E parabéns pelo filme.